Fala Splashers, tudo bem? Hoje recebemos a jornalista e empresária Analice Nicolau. Ela vem contar um pouquinho para a gente sobre a sua história na TV, a passagem como modelo e a vida como empresária também. Então, Analice, prazer em falar contigo. Oi, Peterson, prazer é meu, obrigada pelo convite, né, de hoje estar aqui no Splash. A gente tem tanta coisa, né, para falar, nós jornalistas gostamos tanto de nos comunicar, é sempre bom ter essa oportunidade. Você recebeu um convite para modelar, foi isso? Isso. Comecei a deslanchar, porque, querendo ou não, Blumenau é a terra das loiras, né, e uma morena começou a se destacar mais do que justamente as loiras da cidade. Mas não que seja isso, né, o real motivo. Eu acho que o que ajudou tudo foi ter um corpo bacana, se apresentar e ter uma postura totalmente diferenciada. Depois desse concurso e outros que eu comecei a ganhar e também pude ajudar a minha família, começaram a vir propostas para eu gravar comerciais para TV, como Santa Catarina, né, a gente conhece aí como o grande polo têxtil, né, do sul do país, então isso ajudou muito, porque eu fui modelo de várias marcas, representei várias marcas na época, isso já passam já mais de 25 anos, né, então, isso ajudou bastante também, eu acho que nessa dedicação para trabalhar, o esporte, ele ajuda muito, né, em todas as profissões, eu acho que incentivar o esporte desde pequeno, as crianças, isso é fundamental, por mais que hoje a gente se encontre em momentos difíceis, né, que às vezes, não dá para ir num clube, ou não dá para ir para a própria rua, na frente de casa, mas é sempre estar ativo, sempre praticando alguma coisa, e isso me ajudou bastante. Então, o esporte, ele tem um papel fundamental, por isso que, né, eu trouxe novamente o que eu falei no início, ajudou também nos concursos, ajudou a ter vamos dizer assim, uma excelência na entrega dos trabalhos, eu acho que isso que foi mostrando e moldando a Analice também. E Analice, quando você começa a trabalhar como modelo, aquilo em algum momento passava pela cabeça do Analice que era um desejo se tornar modelo, ou a Analice estava aproveitando oportunidades? Olha, eu vou dizer para você, Peterson, eu sempre fui, antes eu não enxergava desse jeito, né? Mas eu acho que eu sempre aproveitei muito as oportunidades que apareciam, e os meus pais sempre me apoiaram muito. Então, eu acho que ter a base familiar é fundamental para você dar continuidade a isso, e é uma frase que eu sempre trago para mim, né? Continua, mesmo que dê algum problema, continua, não desista, não pare, porque as coisas vão se resolvendo e vai acontecendo, e isso partiu também de tudo que aconteceu na minha vida, né, porque eu fui modelo, depois eu fui para o nu artístico, fui musa na época, né, da revista Sexy, e não tem problema nenhum em falar isso, porque se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi por aquilo também, e foi graças àquilo que eu entrei na Casa dos Artistas. Então, para você estar a nível nacional, era muito difícil, né? Hoje, com o digital, nós conseguimos isso da noite para o dia. E antes, não, isso há 25 anos atrás era uma relíquia você conseguir aparecer a nível nacional. Então, assim, cada processo foi necessário para que eu chegasse até o Silvio Santos naquele momento, né? Então, se chegou para ele uma revista, ainda bem que chegou a revista, né? E, Analice, olhando tudo aqui, parece que foi tudo muito rápido, né? Você decide se inscrever no concurso com a sua prima, fica em segundo, participa de outros, ganha, começa a receber convite para São Paulo. Quanto tempo foi que você pisou em São Paulo e pintou o convite da Sexy? Olha, eu com 19 anos eu participei do primeiro concurso. Então foi muito rápido mesmo, né? Porque, ó, 19, daí eu comecei a modelar 19, 20, 21. Com 21, com 20 anos, eu tinha pousado a primeira vez nua. Então, com 21, 22, 23,
né? Isso nós estávamos no ano 2000, 2001? 2002? 2000, 2001, e quando eu fui chamada para o SBT, que foi logo depois da Casa dos Artistas, vamos colocar aí basicamente uns 9 meses depois, eu já estava com 24 anos. Então, assim, dos 19 aos 24, e até interessante você ter falado isso, porque na minha vida sempre foi tudo muito intenso. Eu sou uma mulher muito intensa nas coisas para fazer, no trabalho, eu sou muito ágil. Então, eu acho que isso também, hoje a gente fala muito de aceleração de processos, né? Que eu trabalho até isso nas minhas mentorias, eu acelero o processo dos mentorados, tanto no digital como fora deles. Então, isso eu também usava comigo mesma, né? Involuntariamente, né? Sem Involuntariamente, nem tinha essa ferramenta. consciência, não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então, foi tudo muito rápido. Com 24 anos, eu entro no SBT, com 25 anos, eu já estou a nível nacional apresentando telejornal, e assim foi até 2019, foi quando eu saí do SBT, mas nesses 18 anos que eu fiquei lá, foram muito aprendizados, né? Porque a gente conhece a dinâmica do SBT, das mudanças, né, para atingir o público-alvo, e eu participei dessas mudanças, né, querendo ou não, eu e a Cíntia Benini, quando nós estreamos aí o famoso Notícias Breves, né, que ficou conhecida naquela época como o Jornal das Pernas, era algo totalmente novo. A televisão não estava acostumada a ver mulheres andando no estúdio, né? Então a gente quebrou aí muitos paradigmas que hoje, eu olhando para trás, eu digo assim, caramba, foi necessário tudo isso para hoje esse universo, né, da TV e do digital estar do jeito que está mesmo. E você estava falando, né? Recebeu o convite para posar na Sexy com 20 anos. Como foi receber o convite e o que você pôs na balança para falar, não, vou fazer? Que foram, você fez 4 capas, é 4 isso? capas, isso, 4 capas. Olha, eu vou falar para você, Peterson, eu cheguei a um ponto de me perguntar como tudo aconteceu tão rápido. Já estava escrito, né? Só exigiria de mim um pouco mais de dedicação. Eu acho que eu sou muito, como é que eu vou falar para você? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito Deus dentro de mim, e eu tenho muita fé, muita esperança. Então, isso me moldou também, né? Desde a época que eu posei nua, foi realmente por dinheiro, né? Por quê? Porque na época minha mãe tinha confecção, meu pai também trabalhava muito, nós somos de família, né, mais simples, tudo. Então, assim, por que não aproveitar a oportunidade? E para mim nunca teve essa coisa pejorativa do nu que muitas pessoas levam para o outro lado. Sempre foi algo muito natural. Por quê? Porque dentro da minha casa era natural, né? O meu pai via revista de nu, deixava jogado lá, nós também víamos. Então era algo que assim não tinha um peso, sabe, tão grande e era Era algo leve. proibido, né? Não era algo proibido. Não era algo proibido, e como nós éramos também muito livres, né, a família, por ser sempre batalhadora, sempre muito de verdade, eu acho que isso ajudou muito a trazer isso também realmente para mim e nas coisas que eu fazia, né, nas decisões que eu tomava, e nenhuma decisão minha foi somente minha. As minhas decisões sempre estavam alinhadas com meu pai, com a minha mãe, o que que é bom. Eu sempre ouvi muito o que que eles falavam e o que eles falam até hoje. Então, essa nossa ligação, eu acho que deu segurança e deu base, né? Então, assim, o Nu era um nu artístico realmente, ele não era visto por nós, nem por mim, como algo pejorativo, né? Então, isso, hoje, nós olhamos para isso com um outro olhar, com uma outra dinâmica, e enxergamos que isso foi necessário também. E quando você foi fotografar ali com 20 anos, recém-vinda, de não é uma cidade tão grande como São Paulo, Blumenau, né? Aquilo foi um choque para você ou você
lidou numa boa com aquele momento das fotos? Então, como eu já estava naquele processo de modelar, eu fotografava muito, assim, muitas roupas, muito biquíni, lingerie, entendeu? Para todas as marcas. Tanto que depois que eu saí da Casa dos Artistas, eu lancei uma marca de roupas de ginástica, justamente por quê? Porque eu via naquele ofício algo legal, e que eu poderia trazer isso para minha família também. Então, o fato de ter posado nua, o fato de me expor perante, né, pessoas que eu não conhecia, porque era uma menina com 20 anos, mas eu sentia uma liberdade de poder ser eu mesma. Então, ali estava toda a minha essência, lógico que, como qualquer outra pessoa, foi assustador vir para São Paulo, entender como o sistema funciona, né, e o quanto nós podemos ir melhorando também a nossa imagem perante todo esse sistema. Então, acho que, assim, eu nunca tive vergonha, para mim era algo muito natural, e por isso que eu digo assim, as minhas origens indígenas trazem isso muito forte, né, dessa liberdade, dessa expressão corporal, e isso eu fui levando depois para o dia a dia também, mas tive que, lógico, ajustar algumas coisas durante o caminho, né, Peterson? Porque, imagina, há 25 anos, uma mulher que posou nua, depois entra para um reality show, né, como a Casa dos Artistas, que eram somente artistas, e eu era totalmente uma pessoa desconhecida para o mundo da TV, mas isso também ajudou porque trouxe o olhar das pessoas que seguiam por causa do nu, agora com outro olhar que era da televisão. Então, assim, foi mágico. Eu posso dizer que para mim foi uma experiência magnífica, maravilhosa e de um aprendizado também gigantesco. E, Annalise, todas as mulheres que posaram, que a gente conversa, a gente sempre pergunta assim, o que você conseguiu fazer com o cachê? Ah, eu comprei uma casa para minha mãe, troquei o carro do meu pai. O que a Annalise fez quando pegou o seu cachê? Era bom? Era bom, era muito bom. Não vou dizer que era um cachê exorbitante, mas para nossa realidade era muito. Entendeu? Às vezes a gente pensa, nós pensamos assim, né? Ah, a realidade de um é diferente para o outro, e é justamente isso, porque o mundo do qual eu vivia, do qual eu fazia parte com a minha família, nós tínhamos um entendimento do que era muito e do que era pouco, né? Então, para nós era bastante, naquele momento era muito mesmo, e fora que isso ajudou a nível nacional a explodir de um jeito que eu jamais imaginaria que isso aconteceria, né? E aí você me fala que 9 meses depois, o Silvio Santos pega a revista e fala assim, vou colocar essa modelo agora na Casa dos Artistas e roubando, né, o termo de agora, pôr fogo no parquinho, né? E foi justamente isso que ele fez, porque assim, qual era a dinâmica da casa naquela época? Quase todas já tinham posado nua, né? A Joana Prado, a Susana Alves, Mariana Kupfer, Siang, eu acho que todas elas, e eu admirava muito elas, né? Então, pegar uma pessoa que está lá no Sul, por mais que já tivesse posado nua, né, que eu vou dar o meu exemplo, e trazer e colocar dentro de um reality show, colocar fogo no parquinho, literalmente, porque eles já estavam lá dentro, né? Então, o círculo de amizade já estava grande. Então, veio uma pessoa estranha, que ninguém conhecia, né? E traz uma outra linguagem para aquilo, porque naquele momento elas estavam numa fase de negação, de negar que não deveriam nunca ter posado nua, mas se elas estavam lá foi porque elas fizeram esse movimento. Então a gente tem que olhar para o positivo, né? E eu olho muito para isso. Então, nossa, recebi o convite, estou indo, entro de cabeça. O que vai acontecer depois, seja o que Deus quiser. Eu penso sempre dessa forma, eu faço um movimento e seja o que Deus quiser que venha logo em seguida. E eu estava vendo aqui, você ficou praticamente um mês lá dentro da Casa dos Artistas, né? Como foi
entrar naquele lugar com aquele monte de gente que você admirava, mas que, né, você não conhecia, né? Você só via pela televisão. De algum modo ali assustou? Você, beleza, vou conhecer essa galera. Assustou. Assustou muito. Eu não cheguei a ficar um mês, foram, acho que na época, 23 dias, justamente porque a votação mudou, então, antes era o público que Decidir. decidia, depois o Silvio mudou, daí depois que eu saí, ele mudou novamente para o público decidir. Então, eu fiquei ali no meio, sabe, daquilo, mas o que que aconteceu? Eu saí antes da final, posei nua novamente, né? E foi a última capa que eu fiz da revista Sexy. Logo depois, eu fiquei, acho que no máximo 3 meses aqui em São Paulo cumprindo a agenda de eventos, mas não consegui ficar porque eu queria estar junto da minha família. Eu sou muito família, então era importante para mim estar com eles. Recebi uma grana legal que dava para começarmos o nosso próprio negócio. Nós começamos, na época lancei a My Style Fitness, que ficou durante 7 anos no mercado, e também montei, na época, e eu não tinha experiência nenhuma com televisão, um programa de esportes radicais na Rede TV Sul. Foi aonde eu fiquei durante 8 meses apresentando, viajando o estado inteiro, mostrando, né, a parte de gastronomia, de turismo, de ecossistema, de desenvolvimento. Depois desses 8 meses, aí sim, eu recebi uma ligação que, na época, quem era o diretor era o seu Orlando Macrini, que foi um grande mestre, um grande professor, já é falecido, mas eu carrego ele muito no meu coração, porque foi um aprendizado muito grande. Ele ligou para a Rede TV Sul, na época era fita VHS, né? Pediu uma parte do programa, porque o Silvio queria saber. Olha a cabeça dele, né? Depois de 8 meses, o que que as pessoas que participaram do reality show estavam fazendo? Então, ele viu esse movimento, acho que ele conseguiu captar algo que talvez nem eu, na época, também não consegui captar, e chamou para fazer um piloto. Daí, onde foi eu e a Cíntia Benini fomos chamadas para fazer um piloto. Na época, o meu sotaque era muito, muito puxado. Foram 3 meses, dia e noite, treinando, leitura de teleprompter, ficar por dentro de todas as notícias, e depois de 3 meses e meio, o Silvio colocou o jornal Notícias Breves no ar, com 2 mulheres de saia, né, com uma bancada transparente. Nós andávamos por todo o cenário, coisa que antes era impossível de ter. Vocês Então, evolucionaram, né? Porque a gente está oi? acostumado ao modelo William Bonner e Fátima, né? Bancadinha, lendo o Então, teleprompter. então, na época era assim, né? Na época não ninguém caminhava. Hoje você chama, né, o correspondente internacional, você chama a previsão do tempo, quem faz a previsão vem, participa, tem mais dinâmica, mas na época não tinha. Então, assim, eu acho que a gente veio realmente para mudar a imagem do jornalismo. Hoje eu tenho consciência disso, dessa mudança, e o quanto foi importante para nós mulheres. Uhum. Porque você lembra na época, né, a maioria das jornalistas usavam pouca maquiagem, não apareciam as pernas jamais, é sempre na bancada, né, plano americano, que a gente chama. Uhum. Então, eu acho que, assim, foi disruptivo total. Só que antes a gente não tinha essa consciência, hoje nós temos, né? Então, nós sabemos que a importância que isso foi também do empoderamento feminino. E aí é uma época, né, em que se a mulher não tivesse dentro dos padrões que a gente ouviu muito da nossa mãe, da nossa avó, era, entre aspas, não prestava, né? É, Então, quando vocês estão ali de saia apresentando um telejornal, realmente é um chegamos, né? Estamos ganhando nosso lugar. E sim. aí, na época, eles falaram que era o Jornal das Pernas. Como vocês lidaram com essa nomenclatura? Olha, eu vou falar para você, Peterson, a gente
nós tínhamos todo dia tanta coisa para fazer e era exigido tanto de nós, porque nós não, eu principalmente, né, eu falo por mim, a Cíntia já era formada na época, eu não tinha feito ainda a faculdade, então, para mim era tudo muito novo, era algo que eu tinha que ter um hiperfoco total, por quê? Porque era voz, era postura, é estar por dentro da informação, é tudo aquilo que acontece ao redor, enquanto você precisa estar ali 100%, então, para mim foi algo muito novo, um desafio gigantesco, né, para uma menina, vamos dizer, naquela época eu já estava com 24 para 25 anos, o movimento de eu vir para São Paulo sozinha, morar sozinha, me sustentar sozinha, então isso exigiu de mim um amadurecimento muito grande. De novo, né? Porque você De tinha novo. terminado Casa dos Artistas, voltou para Blumenau e voltou de novo para São Paulo. Aí você volta com aquele sentimento de será que eu não vou ter que voltar de novo, né? E é legal você falar isso, porque, assim, você vê como funciona, né? Foi chamada para a Casa dos Artistas, voltei para o Sul. Daí sou chamada para o jornalismo, se eu não tivesse amadurecido, eu ia ficar com medo e ia querer voltar para o Sul novamente, para a casinha do papai e da mamãe. Mas não, ali eu comecei a entender, agora é comigo. Agora só depende de mim e de eu fazer o meu melhor, né? Então, eu sempre exigi muito de mim, hoje eu vivo já um momento completamente diferente, que é o de soltar realmente, deixar que as coisas aconteçam realmente como elas têm que acontecer, e o que a gente vai aprendendo e vai entendendo nesse meio do caminho. Esses dias eu falei com a Jaque Petkovic, que fez o Fantasia, o Bom Dia, Sim. e ela falou assim para mim, às vezes eu recebi um bilhetinho do Silvio de corta esse cabelo, a Analice recebeu bilhetinhos do Silvio? Olha, eu não recebia bilhetinho, eu recebia ligação, era mais impactante ainda. Eu lembro, até contar um episódio, assim, que é bem interessante. Eu tinha colocado uma saia, porque, assim, nós recebíamos, vamos dizer, um programa desenhado, tá? Da roupa que nós tínhamos que usar, o tipo de cabelo que nós tínhamos que usar e a maquiagem. Então, era completamente diferente de tudo o que a televisão já tinha visto aqui no Brasil. Mas tinha um programa em Orlando que tinha essa estética, e ele quis trazer isso para o Brasil. Então, tudo era programado. Tinha dias que eu estava com o cabelo, que eu tinha que estar com o cabelo assim, cacheado, tinha dias que eu tinha que estar com coque, tinha dias que o cabelo estava muito comprido, tinha que cortar. Se a saia não tivesse no comprimento certo, a blusinha no detalhe certo, por quê? Eu acho que ele estava testando ali em nós outras formas, né, de comunicação, de que a pessoa ela pudesse enxergar aquela cena do jornalismo, mas com várias interferências para ver se realmente tirava o foco da pessoa da notícia. Né? Então, hoje eu consigo enxergar isso de um outro olhar, né? Colocando como observador e tentar entender o que tinha na cabeça do Silvio naquela época. E ele sempre foi uma pessoa que sempre veio para, vamos dizer assim, quebrar todos os paradigmas, né? Então, estar lá, e até essa cena, né, que eu comecei a falar, que é a da saia, eu lembro que a figurinista e a camareira, eles assim, Analice, a gente vai colocar essa saia em você e vai dobrar bastante para ela chegar a 4 dedos acima do joelho. Só que ela era um tecido que esticava. Então, conforme foi passando o dia, a saia que estava a 4 dedos acima do joelho, ela foi descendo e ficou embaixo do joelho. Então, lá pelas 5 horas da tarde, recebe uma ligação do Silvio, e o Silvio pergunta bem assim, mas oi, Analice, eu queria perguntar uma coisa para você, você está com algum problema, brigou com o namorado, seu pai não deixa você usar as roupas aí do telejornal? Eu perguntei, mas por que, Silvio? Não, porque eu estou vendo aqui de casa, essa saia está muito comprida.
Foi a camareira, foi erro da camareira, daí porque eu sempre, eu sei o que acontecia, então, eu sabia que não era erro dela, era do tecido, mas como é que eu ia explicar isso para o Silvio Santos, que era um problema do tecido? Daí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu acho que deve ser alguma coisa aqui da saia, eu vou pedir para ela dar uma olhadinha para ela diminuir mais um pouquinho. Então, assim, lá era direto, era ligação direto. Por quê? Porque era um produto totalmente novo e dele. E você tinha noção do que era um investimento em algo novo, ou você só entendeu aquele movimento depois? Eu só entendi anos depois, Peterson, porque, assim, quando você está lá, você não consegue olhar fora. Por quê? Porque você está tão ali concentrado, com hiperfoco, né, naquilo tudo que você está aprendendo, naquilo tudo que está acontecendo ali, que você não consegue olhar para fora. Mas, depois de alguns anos, é que realmente eu fui entender. Mas daí eu fui entender através da dor, né? Do quê? De que eu precisei melhorar tudo o que existia dentro de mim para me tornar uma grande jornalista, uma boa jornalista, e esqueci de olhar para mim. Né, e isso anos depois foi dar um problema, em 2013, de síndrome do pânico, e que realmente daí é onde eu fui obrigada a olhar para dentro da Analice e olhar com calma todas as mudanças que foram acontecendo, querendo ou não, comecei jovem, saí muito rápido de casa, entendeu, para vir para São Paulo, então, tudo isso me ajudou, lógico, a ser uma grande, né, vamos dizer assim, eu nem me titulo isso uma grande jornalista, mas eu sou muito firme naquilo que eu faço e nas decisões que eu tomo, então eu vejo que o jornalismo me ajudou muito nisso. Eu ia te perguntar exatamente nisso. Você começa a trabalhar no Notícias Breves com a Cíntia, e aí depois de 2 anos, ele sai do ar, aí um tempo depois você volta com o irmão Henning, mas aí você mergulhou no jornalismo, fez a faculdade, Isso. já aproveitou para unir o útil ao agradável. Porque quando eu entendi, né, daí vamos lá, a mesma, vou usar a mesma coisa que eu falei antes. Eu estava em Santa Catarina, usei nua, vim para São Paulo, voltei para Santa Catarina. Daí recebo o convite para vir para o jornalismo, né? Ali, depois de 2 anos que nós saímos do ar com Notícias Breves, nós ficamos no entretenimento. Eu não aceitava de jeito nenhum ficar em casa e receber para não fazer nada. Então, o que eu fazia? Eu ia todos os dias para o SBT. Eu ia para lá, andava nas produções, conversava com as pessoas, ajudava em algumas coisas, e ali eu fui aprendendo outras coisas que eu não tinha aprendido ainda, até mesmo do próprio jornalismo, né? A parte de edição, a parte de decupagem, a parte de você realmente escrever uma narrativa para um vídeo, preparar um documentário, ali eu fui aprendendo, então, quando eu recebi o convite para estar e apresentar o telejornal junto com o Hermano, eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu fiz logo depois do teste, e eles falaram que foi muito bom, que a gente teve uma química perfeita, tudo, eu pedi para ele assim, me ensina a ser uma boa jornalista? O que eu preciso fazer, né, para me tornar uma grande jornalista, já que o destino está fazendo com que eu esteja aqui? Daí foi onde ele falou, vai estudar, vai se aprimorar, vai entender, se joga de cabeça. E foi aonde eu fui, prestei vestibular, daí eu fui fazer vários outros cursos. Então, não somente a faculdade, mas eu acho que o dia a dia que foi ensinando realmente a melhorar, né? A cada dia se tornar uma profissional melhor. E, Analice, quando vocês estavam lá com Notícias Breves, vocês sofreram algum tipo de preconceito do público ou de quem era da área que via aquelas apresentadoras de saia apresentando o telejornal?
Olha, Peterson, a gente sofreu muito, eu acho que mais com o pessoal do próprio jornalismo do que com as pessoas aqui fora. Enquanto o ser humano ele julga, ele deixa de viver, né? Uhum. E eu acho que as pessoas que julgaram, talvez depois, com o tempo, elas foram entendendo que não era bem assim. Entendi. Mas dentro do canal, ou você sentia isso quando você encontrava com pessoas em algum evento, de outras emissoras, por exemplo? Não, no próprio canal, o próprio pessoal que trabalhava mesmo com a gente, e não só o pessoal que trabalhava, como a imprensa também. Por quê? Porque como era algo totalmente novo, Uhum. nem eles sabiam o que era, né? Como comunicar aquilo. Então, era mais fácil comunicar falando algo que depreciasse a nossa imagem do que algo que fortalecesse ainda mais. Então, assim, a menina posou nua, foi para o reality show, apresentou 2 anos um telejornal e depois saiu. Então, é fácil para as pessoas julgarem cada processo de cada ser humano, mas se colocar no lugar da pessoa, naquele momento, é que é o mais difícil. Mas eu, graças a Deus, eu aprendi uma coisa com as minhas avós, minhas falecidas avós. Entrou num ouvido, saiu no outro. Se isso não é seu, deixa embora. E eu acho que isso talvez tenha me ajudado a manter o equilíbrio, né? E assim, e mostrar para mim mesma, não, eu sou capaz, eu sou mais do que isso, do que eles falam. Então, eu fui tentando e não desisti nunca. E hoje a gente tem muito claro, né, sobre o que é machismo, sobre o que é pessoas tentando sabotarem os outros. Para você, naquela época, quando recebia esse tipo de comentário, era claro que era machismo ou era fofoca de corredor, como a gente fala popularmente? Olha, na época, Peterson, eu achava que era só fofoca de corredor. Depois, quando eu parti para o autoconhecimento, e daí eu fui entender realmente o que significava o machismo, e daí eu identifiquei que eu também era machista, daí é onde veio a mudança desse olhar. Porque enquanto eu não olhei para isso, eu ainda me culpava, eu tinha medo, eu não me achava capaz. Enquanto eu ficava discutindo comigo mesma, isso não é certo, isso não, era somente machismo. Entendeu? A partir do momento que eu mudei isso e reprogramei a minha mente e identifiquei, não, eu posso ajustar isso, eu fui, mas eu não preciso mais ser. Né? Então, é o que eu escolho me tornar a partir disso. E eu acho que tudo que eu passei lá atrás, e não tenho mimimi para falar disso, sabe? Eu sou muito realista. Foi necessário para eu me tornar a pessoa que eu me tornei. Então, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti, tudo que eu presenciei, tudo que eu tive que guardar dentro da minha alma, sofrendo ali quieta, mas eu aprendi a ser forte, né? E a ressignificar também essa parte do machismo que ainda está tão enraizado dentro de nós. E aí a gente faz, voltando na linha do tempo, né? Uma jovem do Sul que vem para São Paulo, de repente ganha uma projeção nacional com um ensaio nu, de repente vai para um reality show, de repente ela é apresentadora de um dos principais jornais da casa, que era de manhã, depois foi de tarde, depois de noite, depois era várias horas do dia. E aí você falou que teve a depressão em 2013. Você acha que por essas várias mudanças em que você foi ali só vivendo as etapas, te levou para esse lugar de ter que resolver pontas soltas em você? Com certeza. Não só a síndrome do pânico, porque eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, através de um gatilho, de um relacionamento tóxico, né? Mas esse gatilho, ele foi só o estopim de vários outros gatilhos que tinham lá atrás e que eu tinha abafado, 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 e não tinha trazido isso para a realidade. Então, quando estourou realmente a síndrome do pânico, eu
pensei assim, eu preciso de ajuda, porque eu não vou conseguir sair daqui sem ajuda. Então, eu fui atrás de profissionais para eu poder entender melhor como funcionava a minha mente e também, hoje, poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação e vários outros sintomas, né? Não somente a parte de síndromes, mas também de aceitação, de nós nos comunicarmos melhores com as nossas verdades. Então, eu acho que depois que eu passei por isso, eu comecei a correr atrás da Annalice lá de trás, com 19 anos, que tinha sonhos, mas que, por algum motivo, eu meio que desconectei disso, porque eu deixei os meus sonhos de lado para viver a realidade que estava sendo me dada. E depois eu juntei tudo isso, entendeu? Então, era o sonho e a realidade ao mesmo tempo. Eu falando com você, eu vejo uma imagem de uma pessoa muito forte. E é uma imagem de uma pessoa que talvez, não estou falando de agora, mas talvez em algum momento esteve triste, mas precisou ser forte para seguir adiante, para não cair. Basicamente isso. É basicamente isso, e assim, não é somente comigo, acontece com todas as pessoas, né? De olhar de formas diferentes, mas acontece, e nós precisamos sempre estar correndo atrás. Eu digo que, assim, não é uma salvação, tá? Mas nós precisamos sempre estar abertos a mudanças, a enxergar o que está sendo dado para nós de uma forma mais ampla, para não ficar completamente somente naquilo que a gente acredita, e eu acreditava em várias coisas que hoje eu já não acredito mais. Então, eu acho que isso teve um viés totalmente positivo para hoje, com 46 anos, né? A gente estava falando aí da Annalice de 25, hoje com 46 anos, ter um entendimento completamente diferente. E desses 18 anos de USBT, o que a Annalice leva com o maior orgulho dessa passagem toda? Nossa, tudo, 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 tudo. Eu saí de lá, Peterson, sabe, com aquela sensação de dever cumprido? Mas eu sabia que fora de lá existia um mundo de possibilidades ainda para eu desbravar. Aquilo lá, ele foi necessário durante um período, até para o meu aprendizado, para a minha evolução, como também da emissora, mas chegou num momento em que eu me perguntava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque eu queria viver outras coisas, eu queria viver novas possibilidades. Então, como foi tudo muito rápido, né, como você falou no início, tudo aconteceu comigo muito rápido, e de 2019 para cá também aconteceu tudo muito rápido. Então, muitas pessoas perguntam, Annalice, por que você não volta para a televisão? Não tenho tempo. É tanta coisa para criar, é tanta coisa para fazer, é tanto movimento, que não dá tempo para ficar somente naquilo lá. Porque aquilo também exige muito, né? Exige de nós uma entrega muito grande, mas hoje eu entendo que na minha empresa eu trabalho muito mais do que eu trabalhava lá. E posso usar tudo aquilo que eu aprendi para também repassar para as pessoas. Então, assim, quando rolou a conversa de que, Annalice, a gente vai cada um seguir o seu caminho lá no SBT, não foi um choque. A Annalice, por dentro, estava querendo, no fim, aquele momento de seguir a vida dela. Eu estava numa fase, Peterson, que foi assim, desde 2013, quando eu tive a síndrome do pânico, eu fui literalmente para o autoconhecimento. Então, eu fui me conhecer, né, e desenvolver isso também, entender as ferramentas, no que elas são necessárias, no que elas podem ajudar. Depois disso, entrei em cursos também de terapia transpessoal, de hipnoterapia. Então, eu fui trazendo ferramentas para me ressignificar, né, para tirar aquelas dores, os traumas. Então, aquele movimento ele já estava sendo feito desde 2013. Em 2019,
eu comecei a sentir muito dentro de mim, foi onde eu fiz a pergunta, um dia que eu cheguei para trabalhar, e durante a madrugada, né, eu sempre trabalhei com hard news, então sempre foram, né, muitas notícias pesadas, intensas, durante a madrugada, eu tinha pouco tempo para dormir, para descansar, eu não sabia dizer não, então, quando alguém faltava, eu sempre ia, eu sempre estava à disposição, só que eu não colocava limites para mim. Então, nesse processo do autoconhecimento, eu fui me conhecendo novamente. Então, ali eu fui ajustando um reequilíbrio mental, físico, espiritual, né, o quântico, como as pessoas falam, de entender que se eu estou num ambiente em que ele, para mim, ele está pesado, está hostil, e eu quero viver algo leve, algo novo, eu me perguntei por que que eu estava lá. E eu acho que isso virou uma chavinha, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pede, né? E eu só fui entender isso depois de alguns anos. Quando eu perguntei o que que eu estou fazendo aqui, e pedi para Deus, me mostra o caminho, 15 dias depois eu fui demitida, como os outros jornalistas que trabalhavam na madrugada. Então, para mim, aquilo foi assim, ao mesmo tempo, lógico que dá medo, foram 18 anos trabalhando para uma emissora, eu, como era pessoa jurídica, eu era uma prestadora de serviço, então eu sabia que eu ia sair, vamos dizer assim, sem nada, né, somente aquilo que eu tinha construído durante o momento que eu fiquei lá. O SBT honrou com todas as coisas que eles tinham que honrar, porque tinha férias, tinha um monte de coisa a ver ainda, então isso segurou durante um período, né, porque acabou ali, foi em junho de 2019, aí eu entrei de cabeça no digital, fui querer aprender as coisas, eu tinha uma certa segurança com o que eu tinha recebido, então assim, vou montar um projeto e tal, e veio a pandemia. Então, o que que você faz, né, durante a pandemia? Eu entrei de cabeça nos estudos, então eu fui estudar tudo aquilo que eu fui e me tratei com outros especialistas, eu fui aprender para também poder usar isso diariamente, não somente comigo, essas técnicas, mas também com as pessoas que eu amo, para poder ajudá-las. E foi ajudando as pessoas que eu amo, ajudar elas a despertarem, que eu fui despertando também esse outro olhar mais terapêutico, esse outro olhar de destravar literalmente a mente e reprogramar ela para algo bom, algo positivo, já que eu trabalhei tanto tempo com hard news, né, então eu precisava disso também na minha vida, e foi onde eu reencontrei a minha essência. Aquela menina sonhadora, lá com 19 anos, que não tinha, né, que ainda não tinha passado por tudo aquilo, que não tinha sido machucada, e comecei a ver a vida de uma outra forma completamente diferente. Então, isso me trouxe um entendimento bem maior do que eu tinha na época. Não, e é legal ouvir você falar, porque assim, quem trabalha por 18 anos numa empresa, quando recebe ali os seus direitos para seguir a vida, ele pensa assim: vou tirar um período sabático, vou descansar. Então você estava num momento ali com tantas ideias novas, frescas, que você nem pensou por nem passou por isso. Já mergulhou de novo em outros projetos. Já mergulhei em outro projeto. E olha, e você falando isso agora, você fala, né, as pessoas tiram um ano sabático, eu acho que a pandemia foi, se a gente for olhar positivamente, ela teve isso, de que todos tiveram o direito, lógico, dependendo de como enxergam a vida, né, e do que trazem para a vida, de fazer com que aquele ano fosse leve ou fosse pesado, por maior dificuldade que nós tivéssemos. Por quê? Porque passou a pandemia, a grana que eu tinha também acabou. E daí o que eu faço? Eu peguei e montei a minha agência. Eu pensei, peraí, eu tenho uma coluna no Jornal de Brasília. O que eu posso fazer do digital? Foi onde eu fui me aprofundar em assessoria de imprensa, relações públicas, marketing digital, a parte financeira, porque enquanto você é empregado, você
se comporta como empregado, né? Então, a partir do momento que você abre uma empresa, você tem que destravar tudo aquilo que você tinha de obstáculo e não conseguia literalmente transformar na sua vida, e você consegue fazer essas mudanças. Então, eu acho que teve essa mudança de mindset, que, né, hoje a gente chama aí de mindset, muitas pessoas falavam e a gente não entende que é o quê? Você mudar a sua consciência e fazer essa transição. Porque o mais difícil, como você falou, 18 anos fazendo a mesma coisa. Você sai de lá, é só o que você sabe fazer. Daí, quando eu saí em junho, em dezembro, eu fui chamada novamente pelo SBT para eu fazer no lugar apresentar o telejornal, o SBT Brasil no lugar da Raquel Sherazade. Daí, fiquei um mês lá, com total consciência de quem estava fora, né, entendendo como funcionava tudo, e assim, peraí, eu tenho mais para entregar, não é somente isso, eu quero saber mais coisas, eu quero fazer mais coisas. Então, eu acho que estar aberto a isso foi justamente o quê? Essa coisa do autoconhecimento de, no momento da dor, ter olhado realmente para essa dor, porque muita gente, quando vem essa dor, né, que vem a síndrome do pânico, a depressão, elas não querem olhar. Só que hoje nós temos muitas ferramentas que podem ajudar a pessoa a olhar para esses traumas, olhar para essas dores e ressignificar. E daí fica muito mais leve. Por quê? Porque daí hoje, quando você fala para mim, é até gostoso a gente conversar, por quê? Porque abre a mente, né? Então, nós estarmos abertos realmente a viver algo novo. E eu tava vendo a sua conversa com o Leão Lobo, que é um colega nosso aqui de Splash, Sim. E aí você comenta que sair do SBT te rejuvenesceu 3 anos, foi? Como é? Rejuvenesceu. Eu digo que hoje, quando eu me olho no espelho, tá, Peterson, eu vejo a menina de 25 anos. É a menina de 25 anos na energia, na vontade de viver, sabe, no brilho nos olhos. É essa menina que eu vejo, só que curada. Com a mente totalmente reprogramada para o bem. E sabendo que tudo aquilo que passou foi necessário para chegar até aqui. E aí, então conta pra gente agora, você abriu uma agência, com o que você está trabalhando desde então? Então, a NConnect, ela começou em 2021, eu vim morar em Mogi das Cruzes, né, estava num relacionamento com uma pessoa daqui, o relacionamento acabou não dando certo e eu decidi ficar, porque eu gostei muito da cidade, da energia, das pessoas, me identifico muito aqui com tudo. Por quê? Porque se aproxima muito de Blumenau, né, daquela energia que eu vivia lá atrás. Então, eu acho que, às vezes, nós fazemos alguns movimentos, até que a gente, inconscientes, né, que a gente nem sabe. Por quê? Porque eu queria sair de São Paulo, mas eu não queria ficar longe de São Paulo. Então, quando eu tomei a decisão de ficar em Mogi, eu pensei, acabou o relacionamento, o que eu vou fazer? E foi onde eu abri a agência, a NConnect, depois de que eu fui fazer uma entrevista para um documentário aqui da cidade de Mogi das Cruzes, que é o Redescubra Mogi, onde eu tive a possibilidade de apresentar, né, no vídeo, mas também fazer parte de toda a produção, de toda a captação, junto com a equipe. Então, eu conheci aqui pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida, e que me ajudaram a mudar também esse pensamento de achar que a gente só pode fazer uma coisa na vida. Então, ali eu comecei a entender várias outras possibilidades, o quanto nós podemos modificar tudo, e a agência hoje, né, depois de 2021, três anos, hoje nós trabalhamos aí com assessoria de imprensa, relações públicas, marketing digital, mentorias, para destrave também da mente e de comunicação estratégica positiva.
E aí eu ia entrar nesse ponto. Você também é terapeuta? Também terapeuta, E aí é terapeuta transpessoal. Hã? pela agência ou é um outro braço da É um Analice? outro braço, é um outro braço, é um outro braço. Por quê? A parte da terapia transpessoal, eu entrei de cabeça durante a pandemia, porque me fez muito bem. Os processos em que eu passei até eu entender realmente como a minha mente poderia ser útil se eu soubesse usá-la, soubesse, né, usá-la de forma adequada. Então, como que eu posso trazer isso também para os meus clientes? Né? Então, a parte da terapia transpessoal, hoje eu uso como ferramentas também no dia a dia, para falar com colaboradores, para falar com, às vezes, quando você precisa de algo muito urgente, de saber realmente se comunicar e entender, principalmente, a dor do seu cliente. Entendi. E aí você também recentemente está com um podcast. Isso, também. Conta pra gente o nome, como surgiu a ideia. A vida não para, né? Não Então, para. Agora, mais que na época da SBT, né? e assim, está sendo uma transformação gigantesca, Peterson, porque eu sempre sonhei com um podcast, mas eu acho que na época eu não sabia realmente o que que eu queria nas gravações. Então, assim, eu fiz alguns pilotos para você saber, ó, eu tenho 16 episódios gravados de um podcast que eu não lancei. Caraca. Eu gravei ele na metade de 2021. Só que depois eu passei por um processo interno meu, que quando eu olhava para aquele produto, aquela não era eu, Hum, entendeu? Então eu disse assim, não, isso vai ficar guardado para eu ter como referência de como eu era e de como eu quero ser. Então, assim, o que eu queria mostrar realmente para o público era a minha origem, a minha verdade, e por isso que hoje, né, o podcast, juntamente aí com o grupo GoWare, que é maravilhoso, né, do Norberto Bustos, do Júnior também, a equipe toda, nós já estávamos conversando sobre esse podcast desde o ano passado. Então, foram 9 meses plantando a sementinha e descobrindo realmente qual era a essência que nós gostaríamos que o podcast tivesse. Por isso que é Go Air Talks Origins, que é para justamente o empresário, né, que chegou lá no topo, ele contar realmente as dores dele, os medos, as inseguranças, né? O que ele teve que abdicar da vida para tornar o sonho dele real. E nós tivemos como entrevistado o Caíto Maia, que foi nosso primeiro entrevistado, que já deu uma repercussão enorme e que com certeza nós vamos trazer aí outros empresários e eu digo assim, hoje eu consigo, numa entrevista, tirar o melhor da pessoa. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante nesse novo movimento que a gente vem fazendo. e isso também é uma resposta a essa nova fase, né? Porque no SBT você era apresentadora, né? Então essa É, vertente da entrevistadora é algo que a analista também está se descobrindo. eu estou me descobrindo e, assim, eu estou podendo ser eu de verdade. Então, assim, não tenha preocupação de que, porque o seu cabelo tem que estar desse jeito, a sua maquiagem daquele, a perfeição que tanto se pede, ela não existe. Então, assim, nós precisamos ser quem nós realmente somos. E, a partir disso, nós conseguimos fazer o movimento em que a gente vem fazendo, que é aí, a agência, mais do que nunca, voando, e agora o podcast junto com o grupo GoAir, que já tem 30 anos de história, e que, de uma forma humanizada, né, eu digo que daí sim, esses últimos 10 anos de aprendizado vieram à tona para realmente trazer e tirar o melhor desses entrevistados. Coisas que o Caíto Maia nunca falou em nenhuma entrevista, ele falou para a gente.
E hoje, então, se o SBT, a Band, a Rede TV pensarem na Analice, eles vão ter que achar um espaço na agenda dela. É mais ou menos isso. Mas pensar assim num programa de entretenimento, recebendo convidados, é algo que passa pela sua cabeça ou você está só vivendo o seu momento agora? Eu só estou vivendo aqui agora. Eu acho que durante um tempo eu ficava pensando muito no passado, né? E talvez isso tenha me trazido, na época, a síndrome do pânico. Depois de um tempo, eu fiquei pensando somente no que viria pelo futuro. Daí isso começou a gerar em mim crises de ansiedade, muita ansiedade. Quando eu preferi escolher e não olhar mais para o passado, para a dor, e pensar, se eu quero um futuro, eu preciso fazer agora, então eu vivo hoje. E aí, quando você olha para a Analice lá de 19 anos, que saiu de Blumenau, ela imaginava se tornar essa Analice gigante de hoje? Não, não. E eu assim, eu já fiz essas atividades de voltar na mente até lá. Ela está muito feliz da mulher que eu venho me tornando. E é legal porque assim, a gente vê uma história que tudo acontece tudo muito rápido, mas a gente vê uma pessoa que absorveu tudo tão rápido que a gente sabe que houve dificuldade, mas que tem mais aprendizado do que dor, por exemplo. Isso. Não, e assim, Peterson, hoje com todas as ferramentas que nós temos, tá, isso, todas as pessoas têm acesso a isso, é só elas procurarem, estarem abertas, né, a gente acaba olhando para essas dores de uma outra forma, com mais empatia para nós mesmos. Nós temos tanta empatia para com os outros, né, gostamos tanto de cuidar da vida alheia e da nossa. Como é que nós estamos cuidando? Como é que nós estamos mantendo essa limpeza, essa organização, essa excelência? E isso a gente traz para o dia a dia, traz para o trabalho, e quando isso acontece de juntar novamente, né, a essência da pessoa com todo esse aprendizado, é o que aconteceu comigo. Então, assim, tem novidades, tem mentorias, tem agência, que cada dia, com os aprendizados que a gente vai tendo, né, de se tornar uma empresa realmente com excelência, ter base. Então, quais são as nossas bases, os nossos valores, qual é a nossa missão? É no hoje, né? Então, eu preciso fazer do hoje um dia melhor. E eu acho que todas as pessoas, até que estão assistindo aqui o Splash com a gente, elas precisam entender um pouco isso, de soltar um pouco, sabe, aquela coisa de querer estar no controle sempre, e é muito difícil, isso exige uma reprogramação mental muito forte, para deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. E Não deixar solto, literalmente, ter o né, controle. mas colocar ordem. E, Annalice, hoje, em 2024, você toparia um novo reality? Com uma fazenda? Não, eu acho que, assim, não tenho nada contra, né, adoro, mas eu estou num outro momento. Então, hoje, eu estudo muito inteligência artificial, a agência hoje, muito do que nós fazemos aqui, nós estamos complementando com inteligência artificial, até mesmo as mentorias, entendeu? Então, eu acho que é um outro momento, não sei como é que eu me comportaria lá dentro. E eu acho que, para esse momento que eu estou vivendo, é foco, objetivo e leveza. E se eu for para um reality show, não vai ser isso que eu vou ter na minha vida. Eu falo isso porque ano passado a Raquel, que foi para a Fazenda, foi uma Sim, grande surpresa. E aí eu tendo esse papo aqui com você, era o meu primeiro nome para indicar, assim, se eu pudesse. Porque eu acho que você traz uma história gigante, brilhante, de muito aprendizado, tem essa vertente do autoconhecimento. É um reality que eu sempre ouço de quem participou, de que se você não se conhece, não é. encara. Então, hoje Não, analisa. Não, pode e falar. outra, e outra coisa, Peterson, hoje eu tenho clientes,
de multinacionais, entendeu? Eu presto assessoria, faço a comunicação de multinacionais, então, assim, é uma responsabilidade que você assume que não dá para o meu nome, entendeu? Que representa o nome de uma outra empresa. Imagina se eu pego e aceito e vou para um reality show. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas renúncias na vida. E muitas vezes essas renúncias que nós fazemos é que fazem com que a gente suba mais ainda. E o que a Analice anda sonhando aí, pessoalmente, profissionalmente? Ah, tem tanta coisa. Ah, tem muita coisa. É que, assim, todos nós hoje temos uma história para contar, temos um produto para lançar, então eu ajudo também outras pessoas a lançarem os seus produtos. Os meus produtos que estão lançando ainda não estão na mídia, por quê? Porque eu estou ajustando cada um, entendendo cada um, o que pode ser melhorado, o que pode... Tem o professor Gilberto, que eu fiz vários cursos com ele, de marketing digital, que ele fala que eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu sou muito exigente comigo mesma e muito perfeccionista. Então, por isso que eu estou demorando tanto para lançar os meus produtos. Mas agora eu já estou aprendendo a soltar isso também, e vai ter que ir de qualquer jeito. Então, as mentorias que eu já aplico, elas já me deram esse entendimento de que existe o tempo certo, né? E o tempo em que você vai entregar isso com mais excelência ainda e com mais certeza do objetivo que você quer chegar. Então, tem muita coisa boa para acontecer, e eu sou uma pessoa que, não é à toa que eu lancei a mentoria de comunicação estratégica positiva, por quê? Para as pessoas entenderem que elas podem modificar o pensamento, as palavras e as ações através da sua própria mente. E, Analice, quando você começou a ser reconhecida nas ruas, é a moça da revista, é a moça do reality, é a moça do jornal do SBT. Como foi aquilo tudo? Foi um choque ou é um reconhecimento? É um reconhecimento. Se você olhar sem ego, é um reconhecimento, porque você olha para a pessoa, você vê pelo olhar dela o carinho que ela está tendo com você, o respeito que está tendo. Então, isso eu sempre recebi, assim, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Não teve, eu acho que, nenhuma pessoa que chegou até mim e que não teve a minha atenção. Isso, eu tenho, assim, eu gosto até de frisar isso justamente porque, às vezes, as pessoas estão tão na correria que elas esquecem que elas podem estar sendo para o outro uma referência, né? Então, eu sempre cuidei muito disso, do que eu estou transmitindo para os outros de bom. Então, eu acho que esse olhar também de quando alguém te para, hoje em dia já não é tanto, né? Mas é sempre assim, eu te conheço de algum lugar, não sei de onde, mas eu te conheço. Daí, quando eu abro a boca e falo, daí as pessoas reconhecem. Você estava comentando que também é colunista no Jornal de Brasília. Isso. Como foi que surgiu essa relação com Brasília? Então, na época que eu saí do jornalismo, do SBT, não de jornalismo, porque o jornalismo não sai da gente, né? É para a vida inteira. Um amigo meu, nós estávamos conversando, eu e o Leandro, e veio essa ideia de produzir um conteúdo para o Jornal de Brasília, ter uma coluna, um blog lá. Na época, foi muito desafiador, porque era somente nós dois, o Leandro até hoje trabalha comigo, né, ele é que é o responsável de estar passando, né, depois que passa tudo por mim, de estar levando tudo isso para a coluna. É um excelente profissional, gosto muito do trabalho dele, e lógico que nós nos tornamos grandes amigos. E é o que ele fala sempre para mim: Ana, você é a única pessoa que não briga comigo, porque todo mundo briga. Eu disse assim: não, porque eu entendo que cada pessoa tem o seu jeito, mas eu não sou assim. Então, quando eu falo um pouco mais firme com ele, ele já fica, opa, tem alguma coisa de errado aí, mas não é. Daí veio essa intenção. No início, nós começamos com 4 matérias por dia, e hoje já chega a 15, muitas vezes até mais,
já de produção de matérias. E sempre a intenção, desde o início, Peterson, foi o quê? De noticiar coisas boas, ajudar empresários a terem notoriedade, a aparecerem na mídia de uma forma positiva, entendeu? Por quê? Porque, querendo ou não, ficou aquele trauma, né, de tanta notícia pesada, tanta notícia ruim, então eu quis ressignificar isso. E ressignificando, hoje a coluna no Jornal de Brasília, né, ela é o maior sucesso, hoje várias empresas procuram por nós para estarmos noticiando, e isso também abriu um leque gigantesco de conexão com todos os jornalistas do Brasil e do mundo, porque muitas notícias também vêm de fora. E para a gente concluir, deixa um recado para a galera que está te acompanhando, fala suas redes sociais, fica à vontade. Falo. Para vocês, ó, acompanharem, primeiro eu vou fazer um convite para você que está assistindo aqui, o Peterson e eu na Splash, tá? Para vocês entrarem no YouTube da GoAir TV para assistir o GoAir Talks Origens, apresentado por mim, que são entrevistas incríveis, maravilhosas, que vocês vão conhecer o outro lado, mais sensível dos empresários, dos quais a gente adora, né? Que são cases aí de sucesso. E gostaria também, lógico, de convidar vocês para entrarem no meu Instagram, @AnaliceNicolau, e conhecer o meu site, que é o www.analicenicolau.com.br, onde lá fala da agência, fala do Jornal de Brasília, fala de toda a minha trajetória, também das mentorias, e se você quiser fazer algum contato aqui com a gente, é só entrar por lá. Qual